falando sobre a teoria geral do problema, que é uma tese vasta e que basicamente, ou simploriamente, se nós pudermos falar, nós estamos dizendo o seguinte: ao ser humano tudo é possível. Se você deseja uma coisa, se você quer uma coisa, se você sonha com uma coisa, tudo é possível. No entanto, a caminhada da vida vai nos levando a decepções, a dificuldades, a não realizações, e essas situações normalmente são, digamos assim, colocadas em sua vida em função de que se torna muito difícil você realizar as coisas porque você está lidando com problemas, entende? O problema é aquela barreira, aquele óbice que está sendo colocado ali contra você para que você não consiga se realizar. Então, nesse sentido é que nós estamos entrando aí nessa aula número 2. Lembrando que nessa aula nós pretendemos ser também introdutórios, né? A aula 1 e 2 é a introdução, mas hoje nós já vamos apresentar a primeira ferramenta milenar de combate aos problemas. Nós estamos, portanto, começando a aula número 2 do nosso curso A Teoria Geral do Problema, e neste momento, ainda introdutório, eu vou recordar o que falamos na aula número 1. Eu tratei com você a respeito de Júlio César, o grande imperador romano, e fiz, através da história dele, uma explanação que tem a ver com os tempos atuais e que tem a ver com a teoria que nós estamos tratando. A vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades que colocam a gente numa situação de extremo desafio. Ao mesmo tempo que tudo é possível ao ser humano realizar, fazer, controlar, seja o que for, os problemas estão aí para colocar as dificuldades ou aquilo que milenarmente nós chamamos de óbices, que são aquelas coisas que nos atrapalham a realizar aquilo que nos propomos, a sermos pessoas mais completas, e muitas vezes esses óbices são colocados por nós mesmos. Neste encontro, que também é introdutório, eu vou apresentar a você a primeira grande tese ou a primeira grande situação que combate o problema, e ela foi premeditada pela primeira vez, com premeditação profunda. E essa premeditação nasce de uma pergunta, que ao seu tempo foi chamada da pergunta essencial da vida. E este é o tema de hoje. Eu espero complementar e ajudar bastante você nesse sentido. E nós vamos falar sobre um outro grande personagem. Se na aula número 1 nós falamos do imperador Júlio César, na aula número 2, que é esta aqui, nós vamos falar razoavelmente bem sobre esse senhor Aristóteles, que era um filósofo grego. Ele viveu ali até o ano 322 a.C., aproximadamente 62 anos, se não me falha a memória, foi o tempo de vida de Aristóteles. Aristóteles foi um dos maiores pensadores que a humanidade já viu. E ele, como filósofo, começou a apresentar e discutir as suas teses aos 48 anos. Em outras palavras, quando você vê os grandes filósofos, são pessoas que têm uma experiência ou uma praxis de vida muito grande para que eles possam olhar sobre tudo aquilo que já vivenciaram, refletir, analisar e então fazer as suas postulações ou seus postulados. Uma das frases mais importantes de Aristóteles é esta que você está vendo aí na tela, em que ele diz o seguinte: a dúvida é o princípio da sabedoria. Vou repetir para você: a dúvida é o princípio da sabedoria. Quando você vê pessoas com muitas certezas, provavelmente essa pessoa não é sábia, provavelmente essa pessoa não sabe enfrentar os grandes dilemas e grandes dificuldades da vida. Nesta aula, nós estamos falando sobre a pergunta essencial da vida. Se você quiser se aprofundar sobre o que vamos falar, ou se aprofundar mais a respeito daquilo que estaremos discutindo, inclusive em outros momentos, você pode comprar esse livro.
ele não é muito grosso, mas é muito denso em termos de conhecimento e de propositura. Trata do pensamento, ou do grosso do pensamento de Aristóteles. É o livro do Jonathan Barnes. O Jonathan Barnes, ele escreveu esse livro, Mestres do Pensar, Aristóteles, que eu sugiro a você que você possa adquirir e ler com uma caneta na mão, papel na mão, meditar bastante, pensar bastante sobre a vida, porque realmente as colocações deste livro são colocações muito pertinentes e por mais que os milênios estejam se passando, parecem que são colocações do tempo presente. Bom, colocando aí o nosso livro base inicial, eu preciso dizer que Aristóteles era um filósofo e então, sendo filósofo, nós também temos que falar sobre o que é a filosofia. E a filosofia, basicamente, é um pensar sobre a verdade, a sua verdade. Quando você pensa assim, eu estou filosofando, eu estou dizendo em palavras mais simples que você está buscando a sua verdade. Ou, como diziam os escritos antigos, quando você diz que está filosofando, você está amando a sabedoria. Ou seja, você está em busca dos saberes. Você está em busca daquelas situações ou conjunturas que levam a você a se libertar, levam você a descobrir como fazer para ter uma vida melhor, para resolver as questões profissionais, para ter uma situação mais harmônica. Ou seja, você ama o saber, ama a sabedoria. E então, para você experimentar isso, você precisa estar consciente que você é uma pessoa ignorante. Ou seja, eu sei que nada sei, não é? O filósofo, de uma maneira geral, sendo filósofo, ele vai dizer isso, eu sei que nada sei. Então, como eu sei que nada sei, eu me coloco numa condição de humildade, e nessa condição de humildade agora eu estou com sede de saber, porque eu sei que nada sei. Espero que você, neste curso, nessa aula, esteja também com essa sede de saber. Nós vamos tentar descortinar pelo menos as questões mais importantes e ainda que introdutórias a respeito da teoria geral do problema. Então essa é uma postura ou uma postulação feita ali pelo grego Pitágoras. Veja que ele está fazendo isso no século 6 a.C., já há bastante tempo, e eu gostaria de apresentar a você a respeito do que é a situação do peripatético, né, que surge de uma escola, ou a escola peripatética. A escola peripatética surge justamente ali com Aristóteles. Ele fez um círculo filosófico, ou seja, ele juntou pessoas, e essas pessoas muito inteligentes, muito capazes, mas cientes de que eram ignorantes a respeito das maiores situações ou das coisas que eles buscavam entender na vida, e naquela situação de ignorância e de completude, porque a minha ignorância talvez seja num determinado tema, mas a sua ignorância não é neste, é no outro. E essas ignorâncias que são distintas, quando nós nos juntamos, nós acabamos nos tornando mais sábios pela sua contribuição para a minha vida e a minha contribuição para a sua vida numa situação de não soberba. Ou seja, eu sei que nada sei, preciso aprender com você, certamente você tem algo a me dizer, a me ensinar. Então esses círculos, eles se reuniam para debater os problemas essenciais da vida, as situações que existiam, tentando aprender, ou seja, tentando obter os saberes, aquilo que era mais próximo da realidade, a ponto de se obter soluções para os problemas os mais diferentes que fossem. Isso aconteceu na Grécia, ocorreu por mais ou menos 14 anos, até o ano 322, mais ou menos, durante o tempo em que Aristóteles era vivo.
E aí Aristóteles faleceu, a escola continuou dado o seu sucesso, e essa escola ficou muito famosa, inclusive na história, e era basicamente ali conhecido como a escola dos seguidores do pensamento aristotélico, não é? Ele foi criado em Atenas, ali durante o século IV. Então isso é a escola peripatética, e veja que hoje, no nosso tema, nós vamos falar sobre o peripatético, ou seja, um dos grandes experimentos ou lições dessa escola, que é justamente a lição do peripatético, ou aquilo que ao seu tempo era conhecido como a pergunta essencial da vida, a grande pergunta que você deve se fazer. Então vamos parar para pensar sobre o que é o peripatético de acordo com o idioma grego, ou seja, em grego o que isso quer dizer. Então quer dizer, peripatético em grego, para você que está vendo aí a nossa tela, está vendo até mesmo como é escrito peripatético em grego, quer dizer ambulante ou itinerante. E por que a escola se chamava dessa forma? Ela se chamava dessa forma porque Aristóteles, ele ministrava suas aulas, fazia os seus círculos de debates, principalmente andando. Há algumas teses de que Aristóteles não tinha a licença para dar aula ou fazer os seus círculos em locais fechados. Então ele fazia sempre em locais abertos e fazia também caminhando, andando. Então a escola era itinerante. E com o passar do tempo e com a fama de Aristóteles, ele percebeu que esse jeito de fazer os seus debates, o seu círculo, era muito interessante, as pessoas aprendiam muito. Então aqui tem na nossa imagem até uma foto de uma discussão peripatética que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, ou seja, vejam que é num ambiente aberto, debaixo de árvores, as pessoas estão ali caminhando, aí sentam-se, debatem e tal. Então, o peripatético é justamente isso, um ambulante ou um andante, né? Porque se faz ao ar livre, caminhando enquanto se lê, enquanto se debate, sobre os portais ali do Liceu de Atenas, e os alunos dessa escola eram conhecidos como perípatos, ou sob as árvores que os cercavam. Então isso é um peripatético. Mas, ao nosso tempo, peripatético significa uma coisa um pouco maior do que essa, ou mais prática. E Aristóteles, como todo filósofo, tinha o seu método, né? O seu jeito de fazer as coisas. Como qualquer coisa na vida. Você tem um problema, seja ele qual for, se você estiver desprovido de um método, ou seja, uma lógica que tenha princípio, meio e fim, provavelmente você não vai conseguir resolver o seu problema, porque você vai estar, digamos assim, em meio às urgências, em meio a situações que podem te levar ao pânico, e você não vai ter a lucidez, porque você não vai estar seguindo um caminho que te dê um certo conforto para você fazer isso. Então, o método de Aristóteles era empírico. Ou seja, Aristóteles não se propunha a ser uma pessoa científica. Ele andava por onde estavam ali os seus alunos, ou as situações às quais gostaria de discutir, e observavam as situações, e cada um, de acordo com o seu ângulo, formulava as suas análises e inclusive proposições de soluções. E desse ritmo de debates, de várias pessoas, olhando sob ângulos diferentes, chegou-se ali a 4 posturas, ou 4 causas fundamentais, como ele assim dizia, ou seja, 4 áreas em que ele achava que era a solução do seu método. E a primeira área era a discussão sobre a matéria, e a segunda área sobre a forma, ou seja, ele queria dizer o seguinte: sobre nós ou sobre as situações, existe algo que gera força contrária,
E nós, de certa forma, com a nossa realidade corpórea, fazemos uma força inversa, tentando nos desvencilhar dos problemas. E isso faz muito sentido, embora não seja método científico, seja empírico. A segunda grande área de discussão ali de Aristóteles é que ele dizia assim, olha, eu tenho também os agentes e a finalidade. Ou seja, eu estou falando assim, olha, as coisas têm origem, as coisas têm causa, as coisas têm raiz e, de repente, para cada raiz, reagem de uma determinada forma, ou seja, tem um dinamismo, uma consequência. E claro que essa situação toda levou a uma grande gama de discussões, mas nós vamos levar aqui a um centro ou um pequeno centro das discussões aristotélicas que tenham a ver com o nosso tempo atual, o que nos leva à nossa pergunta inicial. Pense um pouquinho a respeito da vida que você está levando, seja na área que for, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida profissional, seja na sua vida, digamos assim, de aventuras, né? Como é que anda a sua vida? Você, analisando e olhando para tudo, você se sente satisfeito com o que está vivendo? Você se sente satisfeita com aquilo que está vivenciando? Ao analisar isso, você pode ter algumas respostas. Duas são principais: sim ou não. E eu digo para vocês que na maioria das vezes a resposta é não. Você não está satisfeito. Você não está satisfeita. E essa situação de insatisfação, ela também perdurou na vida de Aristóteles, no seu grupo ou no seu círculo de debatedores, os perípatos. E estavam ali justamente dizendo, puxa vida, a vida poderia ser tão melhor, a realidade poderia ser tão mais favorável, mas nós vivemos essas dificuldades. Você que é empreendedor, você sabe o tanto de dificuldades que nós temos como gestores, como pessoas que investem. São decepções que nós temos, lutas, barreiras, mas isso não é apenas para os empreendedores. Isso é para qualquer ser humano, seja na área que for. Na verdade, a vida é extremamente desafiadora, é uma vida extremamente cheia de dificuldades, ou como nós estamos dizendo aqui, de óbices, ou em palavras mais modernas e simples, de problemas. Então, se nós temos pontos de insatisfação, nós temos que tentar resolver. E aí surge a pergunta essencial. Aristóteles, ao longo da sua carreira, buscou também achar essa pergunta essencial. A pergunta essencial da vida. E para ele era: por quê? Por quê? Aristóteles então pensava o seguinte: se você vive problemas, na verdade você não está conseguindo resolver, porque você não consegue entender o que é que está causando aquilo. E então, diante de um desafio, seja ele qual for, você deveria se fazer a pergunta essencial da vida: por quê? Por que eu estou vivendo esse problema? Por que será que as coisas não dão certo? Mas elas não estão dando certo em que área? Elas podem estar dando errado por causa dos nossos relacionamentos que são complicados. E você de repente pensa assim: eu sonhei tanto, eu imaginava tanto que o relacionamento que eu tenho fosse tão melhor, eu romantizei isso, mas olha a quantidade de dificuldades e decepções que eu estou tendo.
Você pode de repente se perguntar: por que eu tenho sempre dificuldades financeiras ou estou vivendo uma grande dificuldade financeira? Será que eu sou uma pessoa tola ao lidar com dinheiro? Será que eu não sei ganhar dinheiro suficiente? De repente você olha para si e começa a observar que até ganhar dinheiro não é o problema, mas o problema talvez seja reter. Mas a pergunta é: por que eu não consigo fazer com que esse dinheiro fique no meu bolso? Por quê? Por quê? Talvez esse não seja o seu problema, talvez seja sonhos não realizados. Na cultura judaica, há que se falar que aquilo que é o sonho seu que não se realiza até se seca os ossos. As decepções daquilo que se sonha e que nunca acontece. E de repente você começa a se questionar: sou uma pessoa incapaz, sou uma pessoa que não consegue chegar lá, eu tenho algum tipo de deficiência, algo me trava. E Aristóteles, lá há pouco mais de 2000 anos atrás, ecoa com a sua pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta essencial segundo Aristóteles. Porque para Aristóteles, mais importante do que responder é perguntar certo. Você precisa aprender a fazer as perguntas certas. Você precisa se fazer as verdadeiras e derradeiras perguntas. E para Aristóteles, essas derradeiras e verdadeiras perguntas são uma só. Uma só. Por quê? Por quê? Se você tem um coração sincero, se você é uma pessoa que realmente quer ter compromisso com você, com os seus sonhos, ou com as dificuldades que você quer evitar ou não vivenciar ou superar, você precisa descer do seu pedestal, abrir mão da sua soberba e humildemente se perguntar: por quê? Por quê? Então Aristóteles nos ensina aqui que peripatético é buscar a raiz do problema. Peripatético é você entender que se você estiver tratando a consequência, você dificilmente vai resolver. O máximo que você vai conseguir é fazer o seguinte: remediar temporariamente, enquanto o problema verdadeiro cresce. Então, se você não atacar a raiz do problema, você vai continuar com as suas angústias, você vai continuar com as suas dificuldades, e a cada dia que passa elas serão maiores e maiores e maiores, até que enfim engulam você, superem você, e não seja mais possível você conseguir resolver. Peripatético, portanto, por causa desta colocação, o método peripatético, ou a grande jogada peripatética, é baseada no porquê. Por quê? A angústia de Aristóteles. Mas para Aristóteles, segundo as suas afirmações no final da sua vida, era preciso fazer essa pergunta 5 vezes. 5 vezes. 5. Por que 5? Pelo menos 5 vezes. 5 vezes. Porque se você fizer apenas uma, você vai resolver de maneira muito rasa a sua situação. Se você fizer apenas 2, você vai melhorar, mas ainda estará longe e provavelmente o problema vai se repetir. Se você fizer apenas 3, você vai começar a se aproximar, mas algo vai estar gritando com você, porque de fato as coisas não se resolvem de forma consolidada. Se você fizer 4 vezes, você vai perceber que você vai chegar longe,
mas de vez em quando as alfinetadas daquele problema vão começar a se fazer sentir e você ainda não terá resolvido plenamente. Então Aristóteles propunha 5 vezes, 5 porquês. Faça a pergunta 5 vezes. Nós vamos mostrar aqui esse exercício para você de maneira um pouco empírica, um caso hipotético, e depois nós vamos mostrar por que esse método, depois de 2000 e poucos anos, voltou à voga ou à toga, ou digamos assim, ao ápice, e muito se discute já há algumas décadas a respeito disto, por causa de um gênio humano muito próximo do nosso tempo, que de repente descobre essa tese ou começa a pensar nessa tese. Bom, vamos aqui ao nosso exemplo. Um exemplo hipotético. Vamos supor que você esteja com dificuldade de dinheiro. E aí, você se pergunta, por que eu não estou ganhando o suficiente? Por quê? Por que será? Eu lembro que isso aqui é um exercício hipotético, embora nesse exercício hipotético eu tenha realizado o peripatético com uma pessoa há muitos anos atrás. Faz parte aí dos meus escritos que guardo, dos meus caderninhos. E aí estou trazendo aqui, mas não vou mencionar nomes, então vamos ter esse peripatético, ainda que simplório, colocado de uma forma como hipotética. Então, digamos, por que eu não ganho dinheiro suficiente? Não é? Vivo ali sempre com o bolso vazio. E depois que nós investigamos, e debatemos e analisamos a situação, nós obtivemos uma primeira resposta. E a resposta é que a esta pessoa faltava a formação ideal, ou seja, o conhecimento ideal sobre como ganhar dinheiro. Essa pessoa não sabia. Então, como ela não tinha o saber, por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia ter o dinheiro. Ela não conseguia nem ter e nem reter. E então, como a formação, e veja que nós não estamos falando de ter o diploma A ou ter o diploma B, nós estamos falando de formação, de você se entregar para o conhecimento e ir em direção ao conhecimento. Relembro que no começo dessa aula eu falei sobre o que é a sabedoria, aliás, o que é a filosofia. A filosofia é amor à sabedoria, ou seja, é você entender que você é uma pessoa ignorante. Se você está tendo problema, provavelmente a primeira coisa é que você ignora como resolvê-lo. No caso dessa pessoa especificamente, ela ignorava, ela não sabia como ganhar dinheiro. E veja que tem muita gente que passa assim na vida a maior parte do seu tempo, achando que meramente se esforçar muito vai resolver a situação. A verdade é que esforço sem conhecimento é inócuo. Você pode estar se esforçando no ponto errado. Ao descobrir isso, nós fizemos a segunda pergunta. O segundo porquê. Por que não tem uma formação ideal? Por que não tem o conhecimento ideal? Então, nós fomos em busca da resposta. Começamos a investigação, buscamos entender por que aquela pessoa não tinha a formação ideal. E depois de muita análise, chegamos à conclusão que esta pessoa realmente tinha uma resistência muito grande em estudar o que importava. E aí, novamente, eu falo para você uma grande verdade. Estudar não quer dizer se preparar para uma prova, para ter uma nota. Não é isso. Estudar significa ânsia de aprender,
E aprender o quê? Aprender o que importa, aquilo que vai resolver. Tem muita gente muito preocupada com o diploma. Você deveria estar preocupado em saber o que importa, e saber de verdade, saber mesmo. Então, essa pessoa tinha uma resistência em estudar, em especial, estudar aquilo que importava, aquilo que resolvia. E então, nós tivemos que fazer a próxima pergunta, o próximo porquê. Esse porquê era assim: por que você não gosta, você que está tendo esse problema, de estudar? E começamos então a investigar. E na nossa investigação, nós descobrimos que essa pessoa era uma tortura para ela. Eu gosto muito de estudar, eu leio muito. E percebo que quanto mais leio, mais gosto, porque eu tenho um entendimento normalmente sobre aquilo que estou lendo. Isso me faz ver coisas que antes eu não via. Mas se você estiver lendo, por exemplo, um livro no idioma que você não entende, aquilo será torturante para você. E tem pessoas que estão tentando estudar, mas não estão entendendo o que estão estudando. E isso faz com que a pessoa perca o prazer de aprender. Era o caso dessa pessoa aqui. Ela não estava tendo prazer. Então nós fizemos mais uma pergunta: por que essa pessoa não entende direito? E após uma ampla investigação, descobrimos o seguinte: que a base do conhecimento dela era ruim. Por que isso é importante? É porque o conhecimento é crescente, entendem? É assim, se você quiser fazer uma coisa maior, você primeiro tem que aprender a coisa menor, porque a coisa menor é a base do maior. E se você não sabe a menor, então você não vai saber a maior, e você vai ter enorme dificuldade de entender. Então a base do conhecimento dela era muito ruim. Então nós nos perguntamos: por que a base do conhecimento dessa pessoa é ruim? E a base do conhecimento dela era ruim porque os primeiros professores dela não a ensinaram direito. Conclusão: basicamente, nós a trouxemos ao início de toda a sua carreira, colocando bons professores que ensinaram a essa pessoa uma boa base. Ela então começou a entender as coisas, passou a gostar de estudar o que importa, e então passou a ter a formação ideal, e agora, sabendo como ganhar dinheiro, começou a agir da forma correta, e então passou a ganhar dinheiro. Veja que interessante o método peripatético, ou o método inicial, ou uma das últimas proposições ou angústias de Aristóteles. Se perguntar por quê. Mas nós podemos dizer que esse método tem, portanto, passos. Em primeiro lugar, você precisa entender que você tem que ter foco na sua discussão. Para isso, para cada peripatético, você tem que fazer a respeito de um problema, só um, não dois na mesma discussão. Tenha foco. Então, identifique o problema de maneira bem simples. Não consigo ganhar dinheiro. Uma certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim: faça um peripatético, por favor, não consigo arrumar uma namorada. É possível, né? Fizemos o peripatético. Mas você pode fazer isso para a maior parte dos problemas que você vem tendo. E se fazer a pergunta essencial da vida 5 vezes. Por quê? Por quê? Mas você tem que ser focado. Identificar o problema e então ter o seu foco e então investigar para responder de maneira verdadeira cada um dos níveis encontrados. E tem gente que quer fazer o peripatético correndo, fazer a Deus dará,
fazer de maneira superficial, isso não funciona. Se você chegou no nível e agora não sabe a resposta, investigue, até que você tenha convicção de que a resposta sintética é aquela, e agora você pode ir para o próximo nível, até chegar ao 5º nível, porque você tem que ter compromisso com você, entende? Você tem que ter compromisso com aquilo que você se propôs, que é resolver o problema. E então, um grande conselho: se você quiser usar o método, não tenha pressa. Faça lentamente, mas assertivamente. Isso é muito, muito, muito mais importante. Bom, acredito que você já deve ter percebido como é um método simples, funcional, e você, claro, já deve ter notado que isso não serve para problemas muito complexos. Mas a maior parte dos problemas da vida são isso, simples, ou nós chamamos de moderadamente críticos ou difíceis. E se você estiver diante de uma situação dessa, e se você não quiser viver enormes dificuldades na vida, provavelmente você vai fazer assim, você vai combater desde o começo com um método, ainda que simples como esse, mas muito, muito funcional. Bom, nós temos que ter alguns cuidados, e aí eu vou citar para você aquelas que são as colocações milenares a respeito disto, né? E ao longo da antiguidade, vários autores ou várias pessoas também citaram esse método como sendo muito usado por Sócrates, que é outro gênio da humanidade. Sócrates também tinha na dúvida e não na certeza grande parte das suas afirmações históricas. E aí, ao longo desses milênios, foram sendo citados cuidados que você deve ter ao fazer as perguntas ou a pergunta essencial da vida repetidas vezes, aquilo que nós estamos chamando aqui de o peripatético. Bom, primeiro, se você vai discutir uma coisa que você não sabe, então é melhor não discutir. Então você tem que ter conhecimento prévio a respeito daquele problema em potencial que você está tendo e também da técnica que você está usando, porque senão você vai encontrar uma solução errada e ao encontrar essa solução errada você terá só feito uso de uma coisa que não tem importância, ou seja, você não tem compromisso com a solução, você precisa ter, não é? A segunda coisa é que a ideia aqui é melhorar, é evoluir a situação. Se você não quiser melhorar ou evoluir na situação, também não faça nada, é bobagem, você está perdendo tempo, né? Você está sem compromisso com a técnica, sem compromisso com o propósito. Você deve trabalhar, terceiro ponto, apenas com pessoas que também sabem sobre o assunto, são instruídas no assunto e são sinceras no agir, não estão ali para te enganar, te bajular, não, estão ali para falar a verdade, e são pessoas sábias. E então, eu gostaria de falar porque esta discussão, depois de mais ou menos 2000 anos, voltou à voga, ou seja, voltou à tona, por causa desse outro gênio aí, um gênio japonês. Ele se chama Sakichi Toyoda, ele é um gênio fundador da Toyota, lá no Japão, e ali no final da sua vida, ele teve uma ideia, porque veja, o Japão nessa época era considerado um país assim meio que de segundo ou terceiro mundo, era um país em ascensão, mas um paizinho lá distante de algum lugar, né, que não seria grandes coisas. E esse senhor aí, ele estava inventando teares, inventando máquinas, equipamentos, fazendo uma verdadeira revolução industrial em seu país. E Toyota, ele novamente, alguns autores dizem que ele teve a ideia
disso que hoje é uma das bases da qualidade total, e alguns outros dizem que ele estava lendo sobre Aristóteles, sobre Sócrates, e se deparou com a pergunta essencial da vida. Não importa se ele teve a ideia ou se ele efetivamente aprendeu com esses grandes autores, mas o fato é que ele vem aí com os 5 whys, os 5 porquês, né? Como ele assim definiu, e que é realmente muito usado hoje em qualidade total. Ao final aqui dessa aula eu vou apresentar para vocês um dos livros que descreve uma série de técnicas de resolução de problemas no mundo empresarial, mas que você pode usar também para a sua vida, e lá se fala muito do senhor Toyoda. E aí ele começa a nos dizer que existe uma forma de você fazer os 5 whys, ou 5 porquês, no mundo dos negócios, né? Primeiro você tem que montar uma equipe. Está lá o problema, está lá a situação, a dificuldade, e agora você precisa ver aquele problema e você quer resolver o problema. Reitero aqui para você, você tem que ter compromisso em acabar com o problema, em parar de viver isso, né? E aí, para ele, eu tenho que montar uma equipe, eu tenho que reunir as pessoas que estão vivendo aquilo ali, que conhecem o problema nas suas mais diferentes formas, ângulos e situações, para que essas pessoas, então, abstraiam aí da sua mente os porquês. A partir daí, você deve, então, definir claramente o problema. Era mais ou menos como na antiguidade se dizia assim, ó, tenha foco, meu amigo, não tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, faça uma de cada vez e resolva cada uma definitivamente, entende? Vá até o fim, resolva, descubra, faça e aconteça. É isso aqui que o Toyoda está dizendo, olha, defina um problema, não perca foco, você deve agora ir lá e sintetizar, olha, o meu problema realmente é tal problema. Por que a máquina tal não funciona sobre tensão elétrica X? Ou por que nossos funcionários têm alto nível de turnover na empresa? Por que nós temos problemas de relacionamento? Por que o clima organizacional é grande? Por que a falta de confiança entre as pessoas? Ou seja, você precisa dizer qual é o centro do debate, o porquê. Então, você vai descrever aí no quadro branco, é como o Toyoda fazia. Hoje existem algumas ferramentas, inclusive autômatas, para que você possa fazer isso, né? Nós mesmos usamos muito aqui os 5 porquês no Excel e funciona muito, né? E aí você vai lá e começa a fazer a pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? 5 vezes. E aí você vai para o passo 3, que é basicamente perguntar o porquê, e as pessoas então começam a investigar e elas começam a entender que esse porquê é muito simples, mas é muito óbvio e é muito lógico, né? E começam a fazer as suas investigações e vão subindo nível, vão ficando cada vez mais exigentes, até que as respostas se tornam óbvias, claras para todos. Ah, realmente agora entendo seu ponto de vista. Não, isso tem sentido mesmo. Isso se prova por causa daquilo outro. É verdade, é mesmo. Concordo. O porquê é tal coisa. Entende? Então, quando todos conhecidos estão ali reunidos discutindo a respeito disso, e estão buscando estas temáticas, estão lá tentando verificar se aquilo está funcionando, não está, se realmente aquilo é aquilo outro e assim sucessivamente, e voltam, debatam e façam um debate, aquele negócio todo, aí de repente essas pessoas começam a entender realmente é tal coisa, né? E aí você vai fazendo esse método mais 4 vezes até chegar ao 5º porquê. E agora você precisa entender que você precisa parar. A gente perfeccionista a um ponto tal que não quer parar, quer chegar no 8º porquê, no 10º porquê, não precisa. Toyoda também concordou com Aristóteles e com Sócrates. 5
é suficiente. Menos de 5, talvez não seja. Mais de 5 é exagero. Se precisar de mais do que 5 porquês, é porque a pergunta essencial da vida talvez já não seja o método que você deva considerar. O peripatético talvez não seja o método que você deva considerar, porque o problema agora é complexo, é crítico, é difícil, exige um nível de análise mais aprofundado, uma abordagem talvez diferente. Segundo estudiosos dos 5 Whys, esse método resolve pelo menos 80% dos problemas da vida. Então deveria ser, sim, o método mais usado ou mais frequente na vida de quem quer vencer na área que for, não importa. E aí a gente vai entendendo que o que a gente quer realmente descobrir é a causa raiz. A solução, minha gente, está realmente na causa raiz. A solução não está no efeito, e a maior parte das pessoas se perdem porque estão fazendo esforços com o efeito. Ah, eu estou com dor de cabeça. Qual é o remédio para dor de cabeça? Remédio tal. Você deveria tomar o remédio, claro, para passar o sintoma, mas se perguntar, por que estou com dor de cabeça? O que está causando isso, né? Porque eu não quero continuar tomando o remédio tal, eu quero evitar que esse problema se repita, aconteça outras vezes, e de repente eu começo nisso aí chamar do endereçamento da causa raiz, porque eu começo agora a falar sobre as medidas que eu devo fazer para resolver esse problema que eu identifiquei. Eu preciso aprender e agir. Só aprender e não agir é uma outra grande bobagem que nós vamos enfrentando em nossas vidas, porque os problemas crescem e eles não podem se repetir. Uma vez que eu faço isso, eu começo a monitorar as minhas ações, previsto e realizado. Aquilo que eu pus como solução está se mostrando solução realmente? Então, parabéns, continue e execute conforme o plano. Não está, provavelmente eu errei na minha análise, eu tenho que voltar e refazer, reanalisar, eu preciso constantemente estar verificando e verificando também se a minha ação de correção está bloqueando a volta daquele problema em nossas vidas, quer sejam elas profissionais, quer sejam elas empreendedoras, quer sejam elas pessoais, ou na área que for, como nós já mencionamos aqui para você. Bom, então, diante dessa situação, talvez seja relevante nós sugerirmos aqui uma obra importante e não definitiva, mas muito importante. E eu quero dizer a você que sobre esse tema já se vem falando há mais de 2000 anos, sobre nomes diferentes. Eu gosto de chamá-lo pelo seu nome que se deu no começo, o peripatético. Aqui nós estamos falando dos 5 Whys nesse livro, os 5 porquês. Esse é um livro aí do Antônio Wise, ou Wise, não sei exatamente a pronúncia. Você vai achar com certa facilidade nas livrarias, consegue comprar online. E ele está mostrando aqui grandes soluções de negócios, né? Mas você olha essas técnicas e claramente você pode levar também para a sua vida pessoal. Neste livro aqui é apresentado com mais detalhes o que eu estou explicando aqui de forma simplória para você. E você vai ver que normalmente as pessoas que buscam e encontram soluções são pessoas que pensam da seguinte maneira: problema todo mundo tem, é inevitável, mas eu escolho viver problemas menores. Se eu quiser viver problemas menores, é porque eu estou dizendo que eu não permitirei que esses problemas cresçam. E, portanto, eu vou atacá-los. Para atacá-los e matá-los ou resolvê-los em definitivo, eu estou dizendo que eu tenho que entender a causa raiz, elaborar um plano para essa causa raiz e atacar enquanto o problema ainda é pequeno, de consequências mínimas
e que eu não vou permitir que jamais se torne um monstro em minha vida. Bom, para isso, já que nos tempos modernos nós estamos falando que nós estamos tendo aí um presente do senhor Toyoda, eu vou caminhar para o fim deste tema citando uma de suas frases mais famosas. E vou citar essa frase fazendo uma contextualização. Qual é o contexto existente nesta época? É o seguinte: o Sakichi Toyoda era muito inventivo. Ele tinha grandes ideias, assim como provavelmente eu e você. Mas a cada ideia que ele tinha, haviam os ladrões das ideias. E nós somos assim, cercados de ladrões, seres incapazes de gerar as ideias transformadoras, e ao fazerem isso, ao olharem para nós e quererem nos furtar as ideias, muitas pessoas se trancam e não querem mais ter ideias ou não querem mais compartilhar as suas ideias com ninguém. E então o senhor Sakichi, nessa época em que mencionou essa frase, e ele já era um grande vencedor, um player mundial, ele acalmou os seus colaboradores, os seus parceiros, os seus familiares, dizendo assim: olha, os ladrões podem seguir os planos de projetos e produzir um tear. Eu faço aqui um corte na frase dele para citar que neste momento a principal planta industrial da Toyota era justamente uma planta de teares. E nessa área, como qualquer outra, ser mais produtivo significa vencer, enquanto menos produtivo significa perder. Então, toda vez que ele inventava uma coisa que aumentava a produtividade, aparecia alguém tentando fazer uma cópia, tentando imitar, tentando roubar a ideia, e ele estava justamente dizendo: ó, esses ladrões, não importa, sempre vão existir. Gente querendo roubar a sua ideia, gente querendo tomar o que é teu, gente querendo te enganar, gente querendo aproveitar. E então, esses ladrões vão chegar aqui em nossas fábricas e vão querer fazer o quê? Roubar o nosso projeto, roubar a nossa ideia. Assim como ocorre hoje na sua vida, na minha vida, e provavelmente já aconteceu várias vezes com você aqui, assim como já ocorreu comigo. E então segue o senhor Toyoda dizendo o seguinte: mas, ele está dizendo assim, ó, esse problema existe. No entanto, tem um jeito de combater, isso que o Márcio está dizendo. Mas, a despeito do problema existir, nós temos combater, ou seja, temos como combater. E ele segue explicando como é que ele fazia para combater. Mas nós estamos modificando e melhorando os nossos teares todos os dias. Em outras palavras, o ladrão não tem ideia. Ele rouba o seu projeto de ontem, mas você, que todos os dias está melhorando, hoje estará à frente do ladrão, porque você fez algo melhor. Era essa a grande ideia do senhor Sakichi Toyoda. E ele continua: olha, não se preocupe não. É como que ele dissesse assim, sabe por quê? Porque esses ladrões, ou seja, ele diz assim, os ladrões, eles não têm a experiência adquirida com as falhas necessárias para produzir o meu original, minha ideia nova. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, sabe, esses ladrões, eles não pagaram preço para aprender. Eles estão apenas roubando, assim, a casca do negócio. Porque se você for uma pessoa compromissada em não viver o problema, você vai viver aquilo que os judeus chamam de da cabala do crescimento.
Melhora 1% todos os dias. Melhora 1% todos os dias. Se você tiver esse compromisso com você de melhorar 1% todos os dias, então, mesmo que o ladrão roube e invada a sua vida, a sua casa e tome as suas coisas, ele não sabe como fazer. E amanhã você estará melhor. E ele não vai conseguir competir com você. E continua então o Sakichi Toyoda dizendo: nós não precisamos nos preocupar. Em outras palavras, relaxa aí, meu filho. Relaxa aí, minha filha. Está preocupado demais. Ladrão não tem jeito. Você não vai conseguir dar fim nisso aí, não. Gente se passando por você, tentando roubar sua ideia. Isso aí, ó, relaxa. Se você estiver melhorando 1% todos os dias, pode relaxar. Vão aparecer pessoas dizendo assim, eu faço parecido, mas não chega nem perto de você. Entende? E é o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim que a gente não precisa se preocupar e continua em suas palavras. Nós precisamos apenas continuar como sempre, fazendo as nossas melhoras. Em outras palavras, todos os dias o senhor Sakichi Toyoda dizia para si: eu não estou satisfeito. Isto não está bom o suficiente. Isto precisa evoluir. E o que é que os tolos, o que é que os bobos falavam para ele? Mas já está bom demais. Já é suficiente. Olha, isso aí é a conversa do fracasso. Isso aí é você chamar para a sua vida o problema. O próspero é um eterno insatisfeito. É alguém que olha para a sua obra, ainda que aos olhos de todos os outros esteja grandiosa, incrível, maravilhosa, e se pergunta: por que não está no seu melhor? Por que ainda não atingiu o seu excepcional? Por que eu não fiz tudo ainda? E a cada dia você vai descobrir que pode ser melhor, que pode ser excepcional, porque tudo é possível ao ser humano que crê e que labuta em direção ao seu excepcional. Eliminando os problemas da vida, os óbices, as dificuldades que são postas. Eu quero então agradecer a você que assistiu aí a nossa aula número 2 do curso A Teoria Geral do Problema. E você vai ver aqui ao longo desse curso histórias de pessoas que fizeram grandes coisas, transformaram grandes realidades, fizeram coisas fantásticas, como o senhor Toyoda, que de uma pequena empresa de tear, num país de terceiro mundo então, transformou este negócio num dos mais famosos, rentáveis e vitoriosos negócios da história, em plena sintonia, vencendo até mesmo dificuldades homéricas, crises fantásticas. Muito obrigado a você.